Como nós terminamos a exposição de Atos dos Apóstolos, e agora a gente tem um momento de fazer uma revisão geral da nossa vida espiritual. 이제 사도행전 강해를 마치고 나서 저희가 다시 한번 우리 영적인 삶을 돌아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. E ainda como hoje, irmãos, nossos irmãos coreanos estão se sintonizando espiritualmente para adorar, e além das suas limitações das línguas. 특별히 오늘은 우리 한어팀 예배하시는 분들이 이곳에 와서 언어의 한계를 이제 넘어서서 이곳에 모였습니다. Por isso, a pregação será língua coreana. 그렇기 때문에 제가 한어로 설교를 하도록 하겠습니다. Só para ele não sabe que eu sei falar português, tá? 제가 포어를 할 줄 안다는 것을 여러분들에게 말씀드리고 싶어서 이렇게 했습니다. 도대체 그리스도인의 삶을 산다는 것은 무엇입니까? O que será então viver uma vida cristã? 우리는 다 그리스도인이죠. Nós todos somos cristãos. 아멘. Amém? 그럼 그리스도인의 삶을 살아야죠. Então temos que viver uma vida de um cristão. 우리는 자기가 그리스도인의 삶을 살고 있다고 많은 착각 속에서 삽니다. A gente se engana muitas vezes pensando que nós estamos vivendo uma vida de um cristão. 그런데 그 삶을 자세히 들여다보면은 그리스도인의 삶을 사는 것이 아니라 자기 삶을 살면서 그리스도의 삶을 조금 집어넣은 겁니다. Mas quando olhamos detalhadamente a vida dessa pessoa, a pessoa vive a sua própria vida. E dentro dessa sua própria vida, ela contém um pouco, uma parte da vida cristã. 마치 그것은 피자를 먹는데, 여러분 피자 좋아하시죠? 피자? Então, como se comêssemos uma pizza. Vocês gostam de pizza, não? 그 위에 아제이토나가 하나 있습니다. Em cima dessa pizza tem uma azeitona. 우리 그리스도의 삶은 피자 위에 얹혀 있는 아제이토나입니다. Muitas vezes a vida cristã que nós levamos é feito uma azeitona que está acima de uma pizza. 그 피자 전체가 우리의 삶이 돼야죠. Toda a pizza, na verdade, tem que ser a vida de um cristão. 그래서 우리가 오늘 그리스도의 삶이 무엇인가에 대해서 한번 우리가 오늘 주신 말씀을 통해서 상고해보자 합니다. E por isso nós quero compartilhar hoje através da palavra o que é viver uma vida de um cristão. 삶은 살아있는 거죠. A vida, ela tem que ser viva. 살아있는 것은 성장합니다. Tudo que está vivo, ela cresce. 성숙해집니다. Ela amadurece. 성장하지 않는 삶은 죽은 삶이죠. A vida que não cresce é uma vida morta. 병든 É 삶입니다. uma vida que está enferma. 그래서 정말 건강하고 정상적인 그리스도인의 삶을 산다는 것이 무엇인가를 한번 보겠습니다. Vamos ver através desse momento o que é viver uma vida cristã, uma vida normal de um cristão. 성숙한 그리스도인의 삶을 산다는 것은 우리가 가진 지식, 재물, 또 출세, 또는 관계나 도덕성이 좀 발전했다고 해서 이 성숙한 그리스도인의 삶이 진보돼 가는 것은 아닙니다. A vida cristã não progride de acordo com o seu sucesso, com a riqueza, com a posse ou com o crescimento da sua moral. Ela não progride de acordo com esses fatores. 물론 이렇게 여러분의 삶이 발전하고 성공을 하고 돈을 벌고 또 직장 생활에서 승진을 하고 좋은 학교에 들어가고 좋은 콩쿠르스에 합격을 하고 이것도 다 아주 큰 축복이고 아주 좋은 삶입니다. Sim, é muito bom, uma vida boa, uma bênção você passar em concurso, você ter progresso no seu trabalho, você subir no cargo de uma empresa, ver a sua riqueza aumentar. Tudo isso é bom. 그렇지만 이러한 발전이 있다고 해서 그리스도인의 삶을 산다던가 성숙한 그리스도인의 삶을 산다고 그렇게 확정 지을 수는 없습니다. Mas não é com isso que vamos definir se essa pessoa está vivendo uma vida cristã amadurecida ou não. 어떤 사람들은 성경 공부를 열심히 합니다. Há pessoas que se esforçam para fazer um estudo bíblico, por exemplo. 근데 가만히 보면은 성경 지식을 쌓기 위해서 열심히 공부를 하고 성경을 쓰고 성경을 외우고 내가 이렇게 성경 공부를 합니다. 이거를 보여주기 위하거나 아니면 자기 스스로 만족하기 위해 사는 사람들이 있습니다. E quando olhamos para essas pessoas, a gente observa que essas pessoas estudam a Bíblia, meditam a Bíblia para um benefício próprio ou para demonstrar para as pessoas que elas possuem um certo conhecimento desse aspecto.
여러분 이렇게 말씀을 하나님의 말씀을 진리를 선포하잖아요. 굉장히 위험합니다. Então, quando nós clamamos, proclamamos a verdade que é a palavra de Deus, é muito perigosa. 그러면서 사람들이 떠나요. Porque muitas pessoas vão embora quando ouvem essas palavras. 자기의 잘못을 지적하는 것 같거든요. Porque está como se fosse falando diretamente sobre algo que você está passando. O seu pecado. 그러면 그건 그 삶이 잘못된 겁니다. Então a vida daquela pessoa está errada. 그러면 그 말씀을 듣고 회개하고 다시 시작해야죠. Então a lógica é que a pessoa receba aquela palavra, se arrependa e reinicie a sua vida novamente. 아멘. Amém? 그 말씀을 듣고 내 다시는 교회 나오나 봐라. 그리고 교회를 떠나면 안 됩니다. Você não pode dizer, eu ouvi essas palavras, então nunca mais vou vir à igreja, vou embora daqui. 오늘 모처럼 교회 왔는데 목사님이 또 나를 또 지적해서 그냥 쉽게 하겠습니다. 또 나를 씹는구나. Você pode pensar assim, nossa, estou aqui na igreja novamente, olha o pastor, novamente está me atacando com palavras. 그게 아니라 그 사람의 삶이 비정상적인 겁니다. Isso mostra como está anormal a sua vida. 제자 훈련을 하는 사람들이 있습니다. Há pessoas que fazem o discipulado, por exemplo. 제자 훈련을 졸업한 사람도 Há 있습니다. pessoas que concluíram o discipulado. 제자 훈련 그냥 졸업하려고 한 사람들입니다. Tem pessoas que fazem para simplesmente concluir o discipulado. 제자 훈련을 마치면은 신앙생활을 졸업한 걸로 생각해요. Quando as pessoas terminam o discipulado, pensam que como se tivesse formado então o fim da sua carreira espiritual. 교회를 떠납니다. E vão embora da igreja. 교회 나오는 주일보다 안 나오는 주일이 더 많아요. Passam a ter menos dias na igreja do que dias dentro dela. 제자 훈련을 하자 그러면은 마치 도살장에 끌려가는 줄 알아요. Quando falamos vamos fazer discipulado, as pessoas pensam como se fossem levados para um matadouro. 제자 훈련 안 하면요, 제일 편한 사람이 납니다. Quando nós não fazemos discipulado, irmãos, a pessoa que se sente mais confortável aqui sou eu. 그 1시간, 2시간을 위해서 저는 하루 종일 준비해야 돼요. Porque eu tenho que preparar o dia todo para aquela 1 hora ou 2 horas que vocês estão ali. 어떻게 보면 굉장히 비생산적인 일 같습니다. Aos olhos de muitas pessoas é algo muito improdutivo. 그런데 사람의 삶이 그렇습니다. Mas a vida do ser humano é assim. 사람이 변하지 않습니다. O ser humano não muda. 한번 따라해 보실래요? Fale comigo, repita comigo. 나는 안 변한다. Eu não vou mudar. 나를 죽여봐라, 내가 변하나. Me mate. Mesmo me matando, eu não mudarei. 나를 변할 수 있는 것은 A única coisa que pode me transformar 오직 하나님이다. é a palavra, é Deus. 기적이다. É um milagre. 저는 사람이기 때문에 기적을 베풀 수가 없습니다. Eu sou ser humano, então não posso fazer milagres em 저하고 vocês. 제자 훈련한다고 해서 사람이 변하는 게 Não é porque 아닙니다. você faz discipulado comigo que você vai mudar e transformar a sua vida. 하나님이 변하게 해주셔야 É 돼요. Deus que faz mudar a sua vida, irmãos. 그래서 제자 훈련을 하고 영성 훈련을 했다고 해서 사람이 변하는 게 아닙니다. Não é porque você fez um treinamento espiritual ou discipulado que você vai mudar completamente a tua vida. 변하면 좋겠죠. Sim, seria bom se mudasse. 사람들이 얼마나 고집이 센지 모릅니다. Você não sabe quantas pessoas são teimosas. 자, 도대체 어떻게 사는 것이 정상적인 그리스도의 삶인가? Então, o que é viver uma vida normal de um cristão? 여러분 오늘 정말 잘 오셨어요. Vocês vieram muito bem no dia de hoje 잘 aqui. 들으십시오. Escutem muito bem o que eu vou dizer. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀을 경청하는 것입니다. Viver a vida cristã é ouvir atentamente a palavra de Deus. 다시 얘기합니다. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀에 경청, 귀를 기울이는 것입니다. Então, viver a vida de cristã é ouvir atentamente a palavra de Deus. 우리는 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님을 믿는 것으로 알아요. A gente pensa que viver a vida cristã é crer em Deus.
그리스도인의 삶을 산다는 것은 예수님이 나의 주님입니다. 이거를 믿는 걸로 생각해요. Pensam que simplesmente o fato de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador 그리스도의 é 삶을 viver a 산다는 vida cristã. 것이 나는 주님을 사랑해요. 주님을 찬양합니다. 이게 그리스도인의 삶인 Penso 줄 que 알아요. viver a vida cristã é dizer, Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo. 네, 물론 이것도 그리스도인의 삶입니다. Sim, isso faz parte da vida cristã. 그렇지만 이건 굉장히 지극히 작은 부분이에요. Mas isso é uma parte mínima de todo. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님을 믿는 거로 끝나는 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣겠다고 하는 것입니다. Viver a vida cristã não termina apenas em simplesmente crer a palavra de Deus, mas sim querer reagir à palavra de Deus. 내가 말씀을 듣겠습니다. Estar dizendo, eu vou estar atento para ouvir a palavra de Deus. 왜냐하면 하나님은 말씀하셨습니다. Porque Deus disse a palavra. 하나님은 지금도 말씀하고 계십니다. Porque Deus ainda continuamente está falando. 하나님은 자기 백성과 자기 자녀와 말씀하시기를 원하십니다. Deus deseja conversar com o teu povo e com seus filhos. 성경 전체를 보십시오. Veja toda a Bíblia. 하나님은 말씀으로 이 천지 만물을 창조하셨습니다. Deus criou o universo através da sua palavra. 구약시대 때 하나님은 말씀하셨습니다. Através do Antigo Testamento, Deus falava com o teu povo. 선지자들을 사사들을 통해서 자기 백성에게 말씀하셨습니다. Falou através dos profetas, através dos juízes ao teu povo. 구약은 무엇이냐? 하나님의 말씀의 약속입니다. O Antigo Testamento o que é? Ela é a promessa da palavra de Deus. 신약은 무엇입니까? O que é o Novo Testamento então? 말씀이 되신 예수 그리스도가 이 땅에 육신으로 오신 겁니다. É a vinda de Jesus Cristo que é a palavra a esse mundo. 태초에 말씀이 계셨습니다. Diz no início existiu a palavra. 예수님 말씀이 우리 안에 오셨습니다. A palavra veio ao nosso meio, em nós. 여러분이 그리스도인입니까? Você é cristão? 제가 물어봤습니다. Eu estou perguntando a vocês. 여러분 그리스도인이세요? Vocês são cristãos? 그럼 내가 그리스도라는 것은 나는 이제 하나님의 말씀을 경청하면서 살겠습니다 하는 사람들입니다. Então, cristãos são aquelas pessoas que estão prontas para ouvir atentamente a palavra de Deus. 아멘. 우리는 믿음이 좋은 사람이 좋은 그리스도인 줄 알아요. A gente diz, aquele homem de muita fé é a pessoa verdadeira cristão. 그 사람도 좋은 Sim, 그리스도인입니다. claro, ele também é um bom cristão. 그러나 좋은 그리스도인은 하나님의 말씀을 꾸준하게 듣는 사람입니다. Mas o bom cristão verdadeiro é aquele que está continuamente escutando a palavra de Deus. 하나님의 말씀을 사모하는 É 것입니다. aquele que anseia para a palavra de Deus. 우리가 요새 시편 말씀을 읽는 것처럼 그 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급한 같이 내가 여호와 하나님을 찾기에 하나님 찾아서 뭐 하려고요? 말씀을 듣기 위해. Como nós estamos vendo através do momento devocional de Salmos, como a corça que anseia por águas, e nós buscamos assim a palavra de Deus. Para que vocês estão buscando a palavra de Deus? 예수님도 말씀하셨습니다. Jesus também falou. 근데 예수님은 자기가 하고 싶은 말을 하시지 않았습니다. Jesus não falou palavras que ele queria falar para o teu povo. 예수님도 항상 하나님 말씀에 경청해서 하나님이 들려주신 말씀, 그 말씀을 우리에게 전해주셨어요. Jesus também disse palavras, então, atentos a ouvir a palavra de Deus, e através dessas palavras ele transmitiu às pessoas. 요한복음 5장 30절입니다. João capítulo 5, versículo 30. 우리 같이 한번 읽어볼까요? Vamos ler juntos, João capítulo 5, versículo 30. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque eu ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. 내가 아무것도 스스로 할 수 없노라. 듣는 대로 심판하노니. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, eu julgo. 예수님도 경청하십니다. Jesus também estava atento para ouvir a palavra. 말씀을 들어야 돼요. Nós temos que ouvir a palavra, então. 예수를 믿는다는 것은 예수님의 말씀을 듣겠다는 거예요. Crer em Jesus é mesmo que dizer, estou pronto para ouvir a tua palavra. 우리가 그럽니다. 사람들에게 난 당신 믿어. 난 당신을 정말 신뢰해. 그것은 그 사람이 하는 말을 믿는다는 뜻이에요. A gente diz por aí, dizendo, eu acredito em você, eu confio em você. Isso quer dizer o quê? Que você acredita nas palavras que essa pessoa disse a você. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀을
잘 듣는 거예요. Viver a vida cristã, então, é estar ouvindo atentamente a palavra de Deus. 아멘. 그럼 우리가 얼마나 엉터리로 그리스도인의 삶을 삽니까? Então veja como a gente vive uma vida cristã totalmente errada. 자기가 예배 드리고 싶을 때 드리고, Cultua quando quer. 드리기 싫고 놀러 가고 싶으면 놀러 가고, Quando estiver afim, ela vai passear. 아프다고 말씀 안 듣고, Fala que está doente, não vem à igreja. 기쁘다고 다른 데 가야 되고, Fica na alegria e diz que vai ter que ir para outros lugares. 그러다가 오늘 교회 좀 가볼까? E de repente um dia, será que hoje eu vou para a igreja? 여러분, 그게 그리스도인의 삶입니까? Você acha que isso é uma vida cristã? 여러분, 여기가 극장이에요? Aqui é um cinema por acaso, irmãos? 여러분 헌금하는 거는 극장표 산 거예요? Vocês então, a oferta que vocês entregam é como se você comprasse o bilhete de um cinema? 아니죠. Não é isso. 말씀을 듣겠다고. 여러분들 오늘 이 자리에 모이신 것은, 예배드리는 것은 하나님의 말씀을 듣겠습니다. 그거 아니겠습니까? O fato de vocês estarem aqui não é querer ouvir atentamente a palavra de Deus? 오늘 본문 말씀을 한번 보세요. Vejamos a palavra de hoje. 내가 오늘 이 그리스도인의 삶으로 이렇게 묵상하는 가운데 이 거짓맹인, 여러분 거짓 삶이 얼마나 나쁩니까? Eu estava meditando a palavra de hoje e fiquei pensando na vida de um mendigo. Veja, como é a vida ruim de um mendigo. Né? 거기다가 소경이에 또. E além de ser mendigo, ele é cego. 이 사람은 거짓 소경입니다. Ele é mendigo cego. 참 이 사람은 복도 없고 기구한 운명, 아주 비참한 운명입니다. Veja que destino triste que esse homem estava levando. 예수님이 그 여리고 성을 들렸다가 여리고 성에서 나가실 때였어요. Jesus estava indo embora depois de uma visita a Jericó. 이 바디메오라고 하는 사람이 있는데 이 사람은 이름도 없어요. 사실은 이 바디메오라는 뜻은 뭐냐면 디메오의 아들이란 뜻입니다. 바디메오. Então esse homem que é tratado como Bartimeu, ele nem tem nome. Bartimeu o quê? Significa filho de Timeu. 그래서 이 거지 소경이 그 길거리에 앉아 있었어요. Então esse homem, esse mendigo estava sentado no caminho. 네, 사람들이 막 얘기를 하고 웅성웅성하는데 거기에 누가 지나간다는 E 거예요. ouviu-se que havia uma multidão falando que alguém estava para passar por ali. 46절, Versículo 46. 이 제가 지금 한 얘기입니다. 우리 46절 같이 Vamos 읽을까요? ler juntos, versículo 46. E E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. 47절. Versículo 47. 이 ouvindo que era Jesus o Nazareno, 그가 지나가는 이가 예수인 것을 듣고 Quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno que estava ali passando, ele ouvindo isso, 인생의 모든 일들은 들음에서 시작됩니다. irmão, a vida se inicia em todas as coisas através do ouvir. 이 바디메오 거짓 소경도 사람들이 얘기하는 것을 들었습니다. Esse cego Bartimeu, mendigo, ouviu as pessoas falando. 듣는 중에 예수님이 지나간다는 걸 E 알았어요. quando se ouviu, ele ouviu a notícia de que Jesus estava para passar por ali. 그러니까 얼마나 감사해요. Então imagine quão grato ele 거지요 estava. 소경인데 귀머거리는 아니었습니다. Ele era mendigo, ele era cego, mas não era surdo. 그래서 들을 수 있었어요. Esse ele conseguiu escutar. 그는 들었습니다. Ele ouviu, irmão. 예수의 이름을 들었어요. Ele ouviu o nome de Jesus. 나사렛 예수가 지나가신다는 것을 들었습니다. Jesus o Nazareno iria passar por ali. Ele escutou isso. 여러분은 무엇을 듣고 사십니까? O que vocês vivem ouvindo nos seus dias? 무엇을 듣기를 O 원하십니까? que você deseja ouvir? 누구의 칭찬을 듣기를 원하십니까? Quais são os elogios de 누가 quem você quer 인정해 주는 ouvir? 것을 듣고 싶습니까? Você quer ser reconhecido por que ouvir de quem? 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀을 경청하는 것입니다. Viver a vida cristã é atentar para ouvir a palavra de Deus. 이 사람은 이 거지 소경 바디메오는 예수님이 지나간다는 것을 듣고 외쳤습니다. E quando viu que Jesus estava para passar por este caminho, esse mendigo cego Bartimeu, ele clamou a Jesus. 나사렛 예수 다윗의 자손 나사렛 예수를 외치면서 나를 불쌍히 여겨주소서 하고 외쳤습니다. Ele gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
우리는 들어야 돼요. 잘 들어야 돼요. Irmãos, por isso é importante, ouça bem. 그리고 예수님을 다윗의 자손이라고 부르면서 자기를 불쌍히 여겨달라고 외칩니다. Ele diz que Jesus é filho de Davi e pede compaixão por sua vida. 외치니까 또 사람들이 막 야단을 쳤어요. E quando ele clamou naquele instante, muitas pessoas começaram a repreendê-lo. 거지 새끼가 재수없이 조용히 하고 있지. Aí diziam, pô mendigo, cala a boca, o que você está falando aqui? 눈까지 먼 게 왜 이 야단이냐고 사람들이 막 야단을 쳤어요. Além de ser cego, ele está querendo falar alto por aqui. 근데 야단을 치면 칠수록 더 예수님을 간절하게 불러주셨어요. Mas o interessante é que quanto mais ele era repreendido e mais ele clamava a Jesus. 그는 예수님을 들었기 때문에 예수님을 부르고 있었어요. E por isso ele ouviu Jesus e por isso clamou a Jesus. 근데 우리는 딴 걸 듣고 예수님을 부릅니다. Mas a gente ouve outras palavras diferentes e clamamos por Jesus. 사람들의 말을 듣고 사람들의 이야기를 듣고 자기가 이제 예수님 도와주세요. 예수님 말은 안 듣고 A gente ouve as pessoas, ouve a fala das pessoas e pedimos e clamamos por Jesus, ao invés de você escutar a palavra de Jesus. 사람들의 말을 듣고 예수님을 찾습니다. A gente ouve as palavras do homem para procurar Jesus. 이 사람은 예수님이 지나간다는 예수를 듣고 예수를 생각하고 예수님을 부르짖었습니다. Esse homem clamou a Jesus ouvindo a Jesus Cristo, ouvindo as suas palavras. 우리는 습관적으로 자기 말하는 것을 좋아합니다. Nós temos hábito de gostarmos de coisas, 자기의 경험을 말하는 걸 좋아합니다. falar de nossas experiências, 자기 지식을 말하는 걸 falar 좋아합니다. de meus conhecimentos, 자기가 어떻게 산다는 걸 말하는 걸 좋습니다. falar de como estou vivendo. 듣는 거에는 익숙지 않습니다. Nós não estamos acostumados a escutar. 듣는 척해도 결국 자기 이야기를 합니다. Fingimos ouvir, mas no final queremos falar as nossas coisas. 왜 듣습니까? Por que você escuta? 듣는 이유가 곧 나옵니다. Qual é o motivo de ouvir? 하나님의 말씀을 두 번째로 하나님의 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀을 경청하는 겁니다. Primeiramente, então, viver a vida cristã é escutar atentamente a palavra de Deus. 이게 첫 번째죠. Esse é o primeiro ponto. 그러면 왜 하나님의 말씀을 듣습니까? 두 번째. Em segundo ponto, por que você escuta a palavra de Deus? 하나님의 말씀을 경청한 것은 그 말씀에 반응하기 위한 Nós 것입니다. ouvimos a palavra de Deus para reagirmos a essa palavra. 말씀은 살아 있습니다. A palavra é viva. 이 말씀은 놀라운 능력의 말씀입니다. Essa palavra possui poder imenso. 하나님의 말씀이 들어오면 사람이 가만히 있을 수가 없어요. Quando entra a palavra de Deus em sua vida, ela não consegue ficar 하나님의 parada. 말씀이 들어오면 죽어가는 사람이 살아납니다. Quando a palavra entra na vida daquela pessoa, até o morto 하나님의 se levanta. 말씀이 들어오면 소망을 잃었던 사람이 다시 소망을 갖습니다. Quando a palavra de Deus entra, até aquela pessoa que estava desesperançosa, ela passa a ter esperança em sua vida. 말씀이 들어오면 Quando a palavra entra, 그 말씀에 대해서 반응할 수밖에 없습니다. não há como não reagirmos a essa palavra. 왜 반응이 없습니까? Por que nós não reagimos? 말씀을 듣지 않았습니다. Porque não ouve a palavra. 여러분 미안하지만 Desculpe, irmãos. 왜 여러분 속에 아직도 실망과 좌절과 슬픔과 아픔과 분노가 있습니까? Dentro do teu coração ainda há decepção, a ira, a ódio, a raiva. 말씀을 듣지 않기 때문에 그렇습니다. Isso está no teu coração porque você não ouve a palavra. 이 말씀은 여러분들의 모든 것들을 사로잡습니다. Porque a palavra, ela segura todas as coisas da sua vida. 말씀을 들은 사람은 반응할 수밖에 없습니다. A pessoa que ouve a palavra, não há como não reagir a ela. 이 거지 바디메오는 소리를 질렀습니다. 나를 불쌍히 여기달라고, 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기달라고 사람들이 막 억압하면 억압할수록 더 부르짖었습니다. Esse mendigo Bartimeu, ele clamou a Jesus dizendo, para que tivesse compaixão dele, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim mesmo diante de toda a repreensão. 그래서 예수님이 그걸 듣고 48절에 다 들으시고 저 사람을 불러라.
E assim no versículo 48, ao ouvir as palavras desse homem, Jesus diz, chame-o para vir a mim. 49절 보십시오. 49절. Versículo 49, vejamos. 그래서 그 사람을 막 억압하던 그 무리들이 너 거짓 소경 바디메오한테 조용히 하라고 했던 사람들이 이젠 그 사람한테 안심하라. 너 이제 안심해도 좋다. 저 예수님께서 너를 오라고 하신다 하고 얘기를 합니다. E essas aquelas mesmas pessoas que estavam repreendendo esse mendigo Bartimeu, ele acalma esse homem para dizendo, venha, que Jesus está chamando você. 예수님이 오라고 할 때까지 불러야 합니다. Nós temos que clamar ao Senhor até que Ele nos chame para vir diante dEle. 예수님이 움직이라고 할 때까지 간구해야 합니다. Temos que buscar até que Ele diga, venha a mim. 그 중간에 많은 방해꾼들이 있을 겁니다. Muitos obstáculos e pessoas que vão nos atrapalhar estarão ali no meio. 그래도 우리의 초점은 예수님한테만 초점을 둬야 합니다. Mas o nosso foco tem que estar em Jesus Cristo. 그럼 그분이 오라고 하십니다. E quando Ele nos chama. 그게 49절에 있는 É o 말씀. versículo 49. 한번 읽어보십시오. Leamos juntos. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo e levanta-te, e ele te chama. 이 말을 들었어요. Ele ouviu essas 그쵸? palavras. Né? 예수님 말씀을 들었죠? Ele ouviu a palavra de Jesus. 50절. Versículo Vamos 50, ler, vamos ler. leamos juntos. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. 어떻게 했다고요? O que ele fez? 그가 까빠를 입고 있었어요. Ele estava usando uma capa, irmãos. 여러분, 이 까빠는 그 사람이 전 재산입니다. Vocês sabem, é tudo que ele tinha, essa capa. 그리고 팔레스타인은 이 사막 기후이기 때문에 온도 차이가 굉장합니다. E como nós sabemos, a Palestina, por ser deserto, clima desértico, a amplitude térmica é muito alta nessas regiões. 낮에는 막 30도 덥다가 밤이 되면 10도쯤으로 한 20도 정도로 떨어집니다. Então, de dia pode ser 30 graus Celsius, de noite chega a ser 10 graus Celsius, diferença de 20 graus Celsius. 근데 이 겉옷을 어떻게 했다고요? Então, o que ele fez com essa capa que ele estava vestindo? 겉옷을 이렇게 벗어갖고 이렇게 잘 개갖고 옆에다 뒀어요? Ele pegou a capa, dobrou muito bem e guardou do seu lado. 어떻게 했어요? O que ele fez, irmãos? 겉옷을 던져버리고 내버리고 Ele pegou a capa e jogou de lado. 저기 써 있잖아요. Não está escrito ali claramente? 란소 Ele deslançou a capa. 던져버렸습니다. Ele jogou de lado. 그리고 어떻게 했어요? E o que ele fez? 그리고 어떻게 했어요? E o que ele fez? 뛰어 일어났습니다. Ele levantou-se, né, de um salto. 여기서 뛰어 일어나다고 하는 이 헬라어는 아나페다에사라고 하는 말인데 Essa palavra levantou-se, a palavra grega vem de origem anapedesas, né? Significa em grego. 성경책에 여기서 딱 한 번 나옵니다. Aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, essa palavra anapedesas. 이건 뭐냐면 O que isso quer dizer? 용수철 알죠? 용수철. 용수철을 이렇게 누르고 있다가 센 용수철을 누르고 있다가 손을 탁 찌는 겁니다. É como se você estivesse apertando algo muito firmemente e de repente soltasse. 몰라. Uma mola que você está segurando bem forte e você solta essa mola. 그러면 그 용수철 몰라가 어떻게 되죠? 용수철이 어떻게 해요? O que acontece quando você pressiona a mola? 꽉 하고 있다가 손을 탁 찌면 어떻게 Quando 돼요? você tira a sua mão, 이러죠? 이렇게 나와요? ele vai fraquinho. 나갈까 말까 이래요? Ele fica, será que eu saio ou não saio? 어떻게 해요? O que acontece? 어떻게 해요? 어떻게 해요? O que acontece, irmãos? 상상력이 너무 약하네. Os irmãos não conseguem nem imaginar. 용수철을 꽉 누르고 있는 거예요. Quando você aperta firmemente uma mola, 그 다음에 예수님의 말씀을 듣고 예수님이 나오라 하니까 거기에 반응을 하는데 손을 탁 찌니까 탁 하고 튀쳐나와야지. 그래 안 그래요? 용수철이. então o que aconteceu com a mola? Quando ela é pressionada, quando ela recebe a palavra de Deus e há uma reação em relação à palavra, o que acontece? Ela vai! Ela vai! Mais ou menos. 웃고 있어요? Estão 웃고 rindo 있어요? do que eu estou dizendo? 웃고 있어요? 저희 집에 강아지가 2마리 있습니다. Eu tenho um cachorro em minha casa, 네, 욕샤오가 있는데 Yorkshire, né? 그 걔가 저보다 제 아내를 더 좋아해요. Esse cachorro ele gosta mais da minha mulher do que de mim. 근데 저를 좋아할 때가 있어요. Tem momentos que ele gosta de mim, 제가 먹을 거 줄 때. quando eu dou comida.
근데 이제 저희 집 사람이 이렇게 좀 대꾸를 안 하면 이제 저한테 와요. Quando minha esposa não dá muita atenção a ele, esse cachorro ele vem para mim. 침대까지 옵니다. Vem até a minha cama. 그럼 와갖고 이제 저희 집 사람이 엄마가 그 관심이 없으니까 제 옆에 와서 이렇게 눕니다. E assim como minha mulher está desinteressada, ele deita do meu lado. 그럼 제가 이렇게 쓰다듬어 주다가 제가 이렇게 딱 앉습니다. Eu fico dando carinhos e de repente, em um momento eu abraço esse cachorro. 저한테 이제 잡힌 거예요. Então ele está preso a mim agora. 제가 안 놔줍니다. Eu não solto ele. 꽉 안고 Eu 있습니다. fico segurando firmemente. 한 3초는 좋아요, 이 개가. Esse cachorro gosta e aguenta por cerca de 3 segundos. 그 다음부터는 어쩔 줄은 몰라요. Depois disso ele não aguenta, quer sair daquele lugar. 그래서 제가 심술궂게 Mas mesmo 계속 assim 잡고 eu 싶습니다. fico firmemente segurando esse 막 cachorro. 끙끙대면서 어쩔 줄은 모르는데 O cachorro tenta de tudo 계속 para 제가 sair. 안고 있어요. Mas eu continuo abraçando esse 계속 cachorro. 안고 있어요. Eu fico abraçado dele. 그러다가 제가 탁 놓쳐 E de repente eu solto esse cachorro. 총알처럼 나갑니다. Ele vai como uma bala fugir. 하나님의 말씀에 그렇게 반응해 보셨어요? Você já reagiu dessa maneira à palavra do Senhor? 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀을 듣고 살겠습니다 하는 것입니다. Viver a vida cristã é dizer, eu vou ouvir atentamente a tua palavra. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 하나님의 말씀을 들은 그 말씀을 내가 반응하고 살겠습니다. E viver a vida cristã é ouvir atentamente a palavra que foi lhe dado e também reagir a ela. 내가 인생 사는 방법을 다 알아요. Nós sabemos a maneira de vivermos a nossa 우리는 vida. 각자 경험이 있고 각자의 그 수완, 그 노하우가 있습니다. Cada tem a sua experiência de vida, a maneira de viver e o know-how. 그러나 그리스도인의 삶을 살았기 때문에 이제 하나님의 말씀을 우선적으로 듣겠습니다. Mas por levar uma vida cristã, você tem que dar prioridade para ouvir a palavra de Deus. 이제 그 말씀을 들을 때마다 그 말씀에 내가 그럼 나는 어떻게 살아야 할 것인가 그렇게 거룩한 고민을 하면서 반응을 하는 거예요. Então você tem que se preocupar agora a reagir, em pensar em como vou agir a palavra que estou escutando. 유진 로젠스톡이라는 사람이 이렇게 얘기했습니다. O homem chamado Eugene Logenstock disse a seguinte frase: 내가 변할지라도 Por mais que eu mude, 저는 반응하겠습니다. eu continuarei a reagir. 내가 처음처럼 이렇게 순수한 마음으로 꾸준하게 가지 못할지라도 변질된다 할지라도 그래도 나는 반응하면서 살겠습니다. Por mais que eu mude daquele meu início, do meu princípio, por mais que eu continue a me transformar, eu continuarei a reagir. 처음에는 우리 아주 순수하게 아름답게 반응을 하죠. Nós, no início da vida cristã, começamos a reagir de uma maneira muito bela, 근데 muito 시간이 pura. 흐르면은 이제 이런 것들이 다 약효과가 다 떨어집니다. Mas com o passar do tempo, o efeito do remédio parece que passa. 그럴지라도 Mas mesmo assim, 다시 또 내가 반응하면서 살겠습니다. novamente irei reagir à 내가 palavra. 다시 하나님의 말씀을 듣겠습니다. Estarei para ouvir a palavra de Deus. 내가 그 말씀에 온전하게 순종하지 못할지라도 또 제가 순종하면서 나가겠습니다. Por mais que eu não consiga seguir perfeitamente a tua palavra, eu tentarei seguir essas palavras. 그게 그리스도인의 삶을 사는 겁니다. Essa é a vida de um cristão. 마지막입니다. Por último, irmãos, 오늘 본문에 보면 이 사람이 용술처럼 뛰쳐나가서 예수님 앞에 갑니다. então hoje na palavra observamos que Bartimeu sai feito uma mola em direção a Jesus. 제가 한번 이걸 상상을 해봤어요. Eu fiquei imaginando essa cena. 여러분 좋아하잖아요. 저는 상상하는 걸 Eu 좋아하니까. gosto de imaginar 저는 이 말씀을 situações. 읽으면요. 말씀을 읽으면서 그 장면을 이렇게 그려봅니다. E quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, geralmente eu tento imaginar a cena que está acontecendo ali. 제가 이 거지 소경 바디메오가 돼봅니다. Eu pensei em mim, imaginei eu como se eu fosse um mendigo Bartimeu. 어떻게 했을까? O que eu teria feito naquele momento? 또 저는 저를 그 주변에 있었던 사람으로 대체합니다. 야, 너 조용히 해. 그 saram의 입장으로 Eu também me coloco na situação daqueles homens que estavam repreendendo Bartimeu. Né? Cale a boca, fique quieto. 예수님의 입장에서도 한번 생각해 봅니다. Eu também me coloco na posição de Jesus Cristo. 그러니까 저는 이렇게 성경 읽을 때 저를 이 모든 사람한테 이렇게 대입을 시켜봅니다. Quando leio a Bíblia, eu vejo e me coloco na situação de todas as personagens que aparecem dentro dela. 근데 중요한 거는 이제 오늘 얘기
바디메오한테 이제 제가 생각했던 겁니다. Então o importante é aquilo que eu pensei sobre o Bartimeu na palavra de hoje. 여러분, 소경이 어떻게 일어납니까? Irmãos, como é que um cego ele se levanta? 소경이 일어나는 거 못 보셨죠? Vocês já viram um cego se levantar? 소경이 걷는 거는 보셨죠? Vocês já viram um cego andar? Não 소경이 viram? 어떻게 걸어요? Como é que o cego anda? 뭐 지팡이 하나 있죠? Ele tem algo para apoiar, né? 그리고 이렇게 하죠? E vai 그렇죠? né, colocando e vendo as suas direções. 소경이 이렇게 걷는 거 봤어요? Já viu Não um gosto. cego andar rapidamente assim? 소경이 이렇게 걷죠? O cego vai marcando os seus passos, né? 불렀을 때 소경처럼 이렇게 나갔어요. E quando ele foi chamado por Jesus, ele saiu como um cego em direção a Jesus? 아니면 예수님 부를 때 이제 마지막으로 은퇴한 로마 달리기 대회에서 동메달밖에 못한 그 우사인 볼트처럼 달려갔겠어요. Ou será que ele correu como o Usain Bolt, que aposentou ontem ganhando a medalha de bronze em direção a Jesus? 어떤 Qual foi a escolha dele? Como é que ele correu? 예, 볼트처럼 나갔어요. Com certeza ele correu como o Bolt, né? 튀어나갔습니다. Ele correu. 예수님 앞에 섰어요. Ele foi diante de Jesus. 그러니까 예수님이 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐 이렇게 물으셨어요. E Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? 여러분이 만약에 하여튼 하나님 말씀을 잘 듣고 그 다음에 하나님께서 그래 이제 내 앞으로 나와라 해서 여러분들이 딱 반응하면서 나갔는데 이제 하나님이 이러시는 거예요. 내가 너에게 뭐를 해주기를 원하느냐 이렇게 물어본 거예요. Imagine então você ouviu a palavra de Deus e você clamou a Ele, Ele te chama para que venha à sua frente, e você vai a Ele e Ele diz: O que queres que eu te faça? Imagine essa cena para você. 뭐라고 얘기해야 되나요? O que a gente tem que falar nesse momento então? 야, 드디어 그 시간이 온 거예요. Chegou o momento esperado. 바디메오가 딱 거기 있는데 바디메오한테 내가 너한테 무엇을 해주기를 원하느냐. Bartimeu estava ali e Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? 이제 말하는 대로 해주시는 거예요. Ele faria aquilo que ele quisesse, o pedido que ele quisesse. 근데 정확하게 물어보세요. 내가 너에게 무엇을 해주기를 원하느냐. Mas Jesus perguntou exatamente: O que queres que eu te faça? 바디메오가 뭐를 해달라고 그럴까요? O que Bartimeu vai pedir nesse momento? 거지 생활을 청산하게 해주십시오. Faça com que termine a minha vida de mendiguice. 그럴 수도 있잖아요. Sim, podemos 어? supor que ele possa pedir isso. 내가 눈은 멀었지만은 내가 이 나라의 왕이 되게 해주십시오. 할 수 있죠. Ele pode pedir: Eu sou cego, mas eu quero ser o rei desse reino. 눈이 멀었는데 돈이나 실컷 쓰고 죽게 해주십시오. Eu 할 estou 수 있죠. cego, mas eu quero ser muito rico e gastar tudo que eu tenho. 내가 눈은 멀고 했지만 저도 결혼 한번 해보고 싶습니다. Eu sou cego, mas eu quero casar pelo menos uma vez na vida. 그럴 수 있죠. Ele pode pedir. 근데 이 사람이 요구한 게 있어요. Mas teve algo que ele pediu. 뭐를 요구했죠? O que ele pediu? 뭐를 요구했어요? O que ele pediu? 아까 성경 읽었잖아요. 뭐를 Vocês leram a 요구했어요? Bíblia? 네, 보게 해주세요. Ele 그랬어요. disse que eu torne a ver. 왜 그랬을까요? Por que ele pediu isso? 그 사람이 소경이니까? É porque ele era cego? 에? 아니에요. Não. 바디메오는 예수님이 자기의 눈을 뜨게 해줄 수 있다는 것을 알았습니다. Bartimeu sabia que Jesus poderia fazer com que ele novamente pudesse enxergar. 사람은 소경의 눈을 뜨게 할 수 없습니다. O homem não consegue fazer o cego abrir os seus olhos. 인간의 의학은 소경을 볼 수 있게 해줄 수가 없습니다. A medicina humana não está avançada ao ponto de fazer um cego enxergar. 그 사람을 정상적으로 돌아놓을 수가 없습니다. Não dá como fazê-lo tornar uma pessoa normal. 인간이 할 수 있는 일이 있습니다. Há algo que o homem consegue fazer. 인간이 할 수 없는 일도 E 있습니다. há coisas que o homem não consegue fazer. 여러분, 우리가 착각하면서 하는 게 있어요. 하나. Há algo que nós nos enganamos no nosso dia a dia. 여러분, 제가 그냥 제 자신을 예로 들겠습니다. 저를 한번 보십시오. Eu vou dar o meu exemplo, vou dar um exemplo de mim mesmo. Olhem para mim. 제가 목사인데 제가 그래도 이 중에서
제가 여러분을 무시하는 건 아니고 모르겠어요. 다니엘 목사님은. 제가 그래도 이 중에서 여러분들 중에서 제가 책을 제일 많이 읽는 사람 아니겠습니까? Eu sou pastor, né? Não estou querendo menosprezar vocês. Ou... Dentre os irmãos que estão aqui, eu acredito que eu sou o que mais lê livros, né? 믿지를 않으시네. Ninguém acredita, né? 그래, 비슷하면 이렇게 좀 하세요. Se você concorda, balança a cabeça. Deve ser isso, né? 제가 시간이 없어도 좋은 영화 있으면은 제가 영화를 봅니다. Por mais que eu não tenha tempo, quando tem um bom filme também, eu vejo esse filme. 지금 문화가 어떻게 흘러가고 있는가? Eu vejo como é que a cultura está sendo desenvolvida. 그리고 어떤 영화는 영화를 2번, 3번 봐서 거기서 나오는 그 프라즈, 말 하나를 얻기 위해서. Tem filmes que eu assisto então 2, 3 vezes, né, para encontrar aquela frase, uma frase. 근데 여러분, 저를 이제 보셔서, 제가 그러면, 저만 생각하세요. 제가 아는 것이 더 많겠습니까? 제가 모르는 게 더 많겠습니까? Então imagine olhando para mim, né, pensando em mim, será que eu tenho coisas que eu sei mais ou coisas que eu não sei? Né? Não. Qual quantidade é maior? parte que eu conheço, parte que eu não conheço. 그렇죠? 그러면 내 인생에서 제가 아는 게 더 많겠어요? 모르는 게 더 많겠어요? Será que tem partes que eu conheço mais, partes que eu não conheço? 어려워요? É difícil. 저를 과대평가해 주시는 것 같은데. Vocês estão 괜찮아요, 얘기하세요. 모르는 게 더 많죠. Tem muito mais coisas que eu não conheço, irmão. 그건 얘기할 필요도 없습니다. Não precisa nem dizer. 제가 아는 지식, 제가 아는 경험, 제가 갖고 있는 이 모든 것은 제가 모르는 거에 비해서는 이건 뭐 먼지 같은 거예요. Então tudo aquilo que eu conheço, que eu tenho de conhecimento, é como uma poeira dentro de todas as coisas que podem existir nesse mundo. 여러분이 박사예요? 여러분이 의사예요? 여러분이 무슨 변호사예요? 여러분이 교수예요? 그래도 여러분이 아는 것보다 모르는 게 더 많아요. Então eu quero dizer, mesmo que você seja advogado, mesmo que você seja médico, mesmo que você seja doutor, há muito mais coisas que você desconhece do que as coisas que você conhece. 아멘? 여러분이 할 줄 아는 것보다 할 줄 모르는 게 더 많아요. Há muito mais coisas que você não consegue fazer do que aquelas que você consegue. Certo, Menon? Concorda? Porque ele é estudante de medicina. 우리 의대생이거든요. 좀 기분 나쁠 수도 있잖아요. 아무리 우리가 인생을 살고 경험이 많고 학식이 많고 뭐 우리가 뭐 다방면에 아주 유식하고 해도 내가 아는 것은 극소수입니다. Por mais que eu conheça muitas coisas, por mais que eu tenha acumulado conhecimentos e saiba de muitas coisas, aquilo que eu conheço é muito pequeno comparado àquelas que eu não conheço. 그러니까 내가 아는 것은 무엇이며 내가 모르는 것은 무엇인지를 알아야 돼요. Você tem que saber aquilo que eu conheço e aquilo que eu não conheço. 그렇죠? Sim? 내가 할 수 있는 것은 무엇이며 내가 할 수 없는 것은 무엇인지 그걸 봐야 돼요. Eu não saber aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer. 그러면 그리스도인의 삶을 산다는 건 뭐예요? Então o que é viver uma vida cristã? 그리스도인의 삶을 산다는 것은 내가 할 수 있는 것은 내가 하는 거예요. É fazer aquilo que eu posso fazer. 잘해야 돼요. E fazer bem. 잘 못하면은 아는 것도 아니에요. Se fazer mal é como se você não conhecesse também. 그래요, 안 그래요? Não é verdade? 아, 난 라면 끓일 줄 알아요. Eu sei fazer um miojo, por exemplo. 라면 끓였나 봤더니 개떡을 만들어 놨어. Você fez um miojo e o miojo virou uma nhaca. 그러니까 내가 아는 건 내가 잘해야 돼요. Aquilo que eu sei fazer, eu tenho que fazer bem. 내가 모르는 건 어떻게 해요? E aquilo que eu não conheço, 그걸 아는 사람한테 갖고 가야 돼요. a gente tem que entregar nas mãos daquele que conhece. 그 사람도 모를 때가 있어요, 그럼. Há momentos que aquela pessoa que também diz conhecer não conhece. 그러면 결국은 누구한테 가는 거예요? Então tem que ir para quem então? 하나님한테 갖고 가는 거예요. Ir para Deus. 그게 그리스도인의 삶이에요. Isso é a vida cristã. 내가 할 수 있는 게 있어요. Há coisas que eu consigo fazer.
내가 할 수 있는 건 내가 잘해야 돼요. Então aquilo que eu consigo fazer, eu tenho que fazer bem. 내가 할 수 없는 게 있어요. Há coisas que eu não posso fazer, não consigo fazer. 그러면 그거를 잘하는 사람한테 갖고 가야 돼요. Então eu tenho que levar isso para a pessoa que sabe fazer bem aquilo que eu não consigo. 그 사람도 몰라. Mas se nem aquela pessoa conhece, 그럼 누구한테 갖고 가요? o que tem que fazer agora? 누구한테 갖고 가요? Para quem que devemos levar? 얘기 좀 해봐요. 벙어리가 Fale, 됐나? não fiquem como mudos, né? 누구한테 갖고 가요? Para quem devemos levar? 하나님한테 갖고 가요. Devemos levar a Deus. 아멘. Amém? 그게 그리스도인의 삶이에요. Isso é a vida cristã. 예수님이 이 사람의 눈을 뜨게 하는데 눈을 떠라 그렇게 하지 않습니다. Quando Jesus estava para fazer ele enxergar, Jesus não disse, passe a ver. 52절에 있는 말씀입니다. Veja o versículo 52. 52절만 한번 읽어봅시다. Leamos o versículo 52 todos juntos. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. 예수님이 뭐 하셨어요? O que Jesus fez? 어? O que Jesus fez? 이 사람은 내가 너를 뭐 해주기를 원하느냐? Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? 다 피우면 다 예수님이 내가 너를 뭐 해주기를 원하느냐 물어봤어요. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? 여러분 굉장히 중요합니다. É muito importante aqui. 이 사람은 그래도 이 사람 나름대로는 최고의 답을 했죠. Então, de acordo com a sua situação, esse homem, ele fez o melhor pedido. 그렇죠? 돈을 달라고 그랬어요. Ele pediu dinheiro, 원수가 갚아달라고 그랬어요. pediu para que se vingasse de algo, 왕이 되게 해달라고 그랬어요. pediu para ser um rei. 그렇지 않죠? Não, ele não fez isso. 눈 뜨게 해주세요. Ele 그랬어요. pediu para que pudesse enxergar novamente. 그럼 예수님이 어떻게 해야 돼요? Então, o que Jesus tem que fazer naquele instante? 내가 너에게 명하노니 눈을 떠라 이렇게. Eu ordeno a você, abra os seus olhos. 예수님이 어떻게 얘기하셨어요? Mas o que Jesus disse? tua fé, 네 믿음이 너를 구원하였다. Diz, tua fé te salvou. 예수님이 가장 해주고 싶었던 건 뭐예요? O que Jesus queria fazer para este homem, então? 그 영혼을 구원하는 것입니다. Era salvar essa alma. 하나님이 우리에게 제일 해주고 싶은 것은 뭐예요? O que Deus quer muito fazer em nossa vida. 뭐예요? O que é? 우리를 구원해 Ele 주신 quer mais fazer na nossa vida é nos salvar. 우리를 구원해 주신 이가 다른 것은 선물로 주시지 않겠습니까? Aquele que nos salvou, Ele não dará outras coisas como presente em nossa vida. 초자연적인 것에 너무 감동하지 마세요. Não fique muito emocionado com algo sobrenatural. 그리스도인의 삶을 살면은 Quando nós vivemos a vida de um cristão, 하나님의 말씀을 경청하고 nós ouvimos atentamente a palavra de Deus. 하나님의 말씀에 반응하고 Nós reagimos à palavra de Deus. 그러면은 E assim, 기적이 일어나요. milagres acontecem. 기적이 일어났다고 놀라지도 말아요. Não fique assustado porque um milagre aconteceu. 기적이 일어나면은 두렵고 떨려야 돼요. Quando um milagre acontece, nós temos que ficar temerosos, com temor e tremor. 아, 나는 부족한데 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는구나. Mesmo diante da minha fraqueza, o Senhor está me abençoando. 아, 내가 믿음으로 이걸 이뤘습니다. 폼 잡지 말고 Não é dizer, eu consegui através da minha fé. 하나님을 바라보고 하나님 앞에 간구하면 하나님이 도와주시는 거는 다 기적이에요. Quando você olha para o Senhor e espera nele, Ele te ajudar, é algo lógico. 하나님이 하는 건 다 기적이에요. Tudo que Deus faz é milagre. 안 그래요? 인간의 왜? 눈에서 하나님이 하는 건 다 기적이에요. Sob a perspectiva humana, tudo aquilo que Deus faz é milagre. 그래요, 안 그래요? Sim ou não? 아, 하나님하고 같지 않고 인간하고 있으니까 다른 것만 생각하는 거예요. É porque nós muitas vezes estamos com o homem e nós vemos, então, não vemos o milagre acontecer. 그렇지만 내가 하나님의 마음을, 하나님의 말씀을 항상 늘 잘 듣고, Mas quando nós escutamos bem a palavra de Deus, 아, 내가 또 잘못 들었구나. 다시 들어야지 말씀을. e você diz novamente, tem que ouvir novamente, acredito que eu escutei errado. 아, 내가 전에는 말씀을 잘 들었는데, 아, 이제는 좀, 힘들고 좀 해이해지다 보니까 이제, 들을 수가 없네.
Talvez você diga, ah, antigamente eu ouvia melhor a palavra de Deus, agora que estou um pouco distante, um pouco largado, não consigo mais ouvir a palavra. 그러면 안 돼요. Você não pode dizer isso. 그걸 알았으면 내가 다시 들어야지. Você sabe disso, você tem que voltar novamente e dizer, quero ouvir novamente a palavra. 하나님 말씀을 잘 듣고 거기에 대해서 다시 반응을 해야 돼요. Então quando você tem que ouvir a palavra de Deus e reagir a essa palavra que você escutou. 우리를 구원하시기 위해서 하나님이 어떻게 하셨어요? O que Deus fez para nos salvar? 모르세요? Vocês não sabem? 예수 그리스도를 주셨어요. Ele nos enviou Jesus Cristo, nos deu Jesus Cristo. 예수 그리스도가 십자가에서 돌아가시고 3일 만에 부활하셨어요. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. 그분이 우리에게 성령 하나님, 보혜사 성령 하나님을 보내주셨어요. E este enviou o Consolador, o Espírito Santo, em nosso meio. 그렇다면은 우리 인생에서 하나님의 일이 일어나는 것은 자연스러운 거 E 아니겠습니까? então é natural, algo que Deus faz acontece em nossa vida. 네가 눈을 뜨기를 원하느냐? Você 이렇게 물어보지 deseja, 않았어요. ele não perguntou, você deseja abrir seus olhos? 주님은 우리에게 물어볼 거예요. Ele vai perguntar, o Senhor vai perguntar para nós. 내가 너에게 뭐 해주기를 O que 원하느냐? queres que eu te faça? 그럼 우리는 배웠어요. A gente aprendeu, a gente vai saber dizer. 구원받은 하나님의 딸처럼 살고 싶습니다. Eu quero viver como o teu filho, o salvo. 아멘. 메가세나 맞게 해달라고 안 해서 섭섭하죠? Você deve ficar talvez triste por não pedir para vencer na Mega Sena. 사람들이 저를 보면은 하나님이 동행하는 사람이구나. 그렇게 해주세요. Você tem que pedir, Senhor, se as pessoas me enxergarem, me verem, as pessoas têm que sentir, esse homem é filho de Deus, aquele que acompanha a Deus. 우리를 보는 사람들이, 여러분의 가정, 여러분의 삶을 보는 사람들이 하나님이 함께 하시는구나. As pessoas que veem você, que veem a sua família, têm que dizer, essa família, Deus está acompanhando essa família. 그래서 예수님은 바디모에게 구원을 주셨습니다. E por isso Jesus deu salvação a Bartimeu. 근데 예수님의 구원은 이게 육적, 영적 전체 구원이었어요. Mas a salvação que Jesus havia dado a esse homem não é uma salvação carnal e também é uma salvação espiritual. 전체적인 구원이었어요. Uma salvação completa, total. 눈이 떠버렸어요, 그냥. Ele abriu seus olhos. 아니, 눈을 뜨라고 말도 안 했는데. Ele nem disse para que abrisse 거기 seus 성경 olhos. 52절 마지막 절 Veja 보여주세요. o versículo 거기 써 52. 있지 않아요? A Bíblia não está escrito assim. 여러분, 하나님하고 살면은 이런 초자연적인 일이 자연스럽게 나타납니다. Quando vivemos ao lado de Deus, essas coisas sobrenaturais acontecem naturalmente em nossa vida. 이거 우리 성도님들 제가 사랑하니까는 얘기합니다. Eu falo isso porque eu amo meus irmãos da igreja. 또 나가서 이런 말 또 하지 마세요. Você não diga essas palavras fora da igreja, por exemplo. 저는 뭐 그 텔레마케팅 목사가 아닙니다. Eu não sou pastor de telemarketing por aí. 자이로 성도님, 우리 아주 사랑하는 성도님인데 Eu tenho irmão que eu amo muito, o irmão Jairo. 정말 열심히 일하는 분인데 Ele é um homem que 제가 trabalha, 가끔씩 trabalhador. 우리 자이로 성도님들 그 런셔너이츠에 가서 빵도 먹고 밥도 먹으러 갑니다. De vez em quando eu vou lá comer no lanchonete do irmão Jairo, comer um pão. 근데 그 앞에 큰 교회가 있어요. 그런 Na 교회가. frente desse 그럼 저도 그런 esse 생각을 bar. 해요. 나도 여기서 그냥 막 은사 집회하고 막 귀신 쫓고 막 사람 살리고 막 그거 할까? Quando eu vou no lanchonete do irmão Jairo, tem uma igreja muito grande. E lá chego a pensar, será que eu também vou fazer ministérios de expulsar demônios, fazer milagres, algo semelhante? Será que eu faço isso por aqui também? 자이로 씨가 한번 생각을 해보세요. Imagine, irmão Jairo, então. 내가 생긴 것도 그 사람보다 내가 더 잘생겼어. Eu não sou mais bonito do que o líder de lá? 제가 말하면은 그 사람보다 덜 사기꾼 같아. Quando eu falo, eu pareço menos picareta do que aquele homem, não parece? 그리고 그것을 제가 해봐요. Imagine então que eu vou começar a fazer isso. 막 기도해주고 사람 쓰러뜨리고 막 병든 사람 막 기도해서 일어나게 하고 한번 해볼까요? Então imagine que eu comece a fazer obras, né? Deitar pessoas, derrubar pessoas, levantar pessoas, curar pessoas. 한번 해봐라 그러는 것 같은데. Tem gente que está me olhando, então faz aí, pastor. 그게 아니에요. Não é isso, irmãos. 우리가 구원을 온전히 받으면은 하나님의 놀라운 일들이 여러분의 인생에서 펼쳐집니다. Quando nós recebemos a salvação, coisas sobrenaturais e milagrosas acontecerão em sua vida.
아기 못 낳던 사람이 아기를 낳습니다. Até aquele que não consiga dar à luz a um bebê, ela dará à luz. 사업이 안 되던 사람이 순수한 마음으로 이젠 사업을 하니까는 그 사업이 놀랍게 일어납니다. Até o empreendimento que estava falindo, pela pureza do seu coração, ela começará novamente a crescer. 공부를 안 하던 학생들이 다시 공부를 하기 Até aquele 시작합니다. estudante que não gostava de estudar, passará a estudar. 노래도 잘 못 부르는 사람들이 찬양을 합니다. Até aqueles que não sabiam nem cantar direito, começaram a louvar louvores a Deus. 우리 이름한 켈리는 제가 너무 사랑하니까 Eu falo da irmã Kelly porque eu a amo demais. 우리 이름한 켈리는 음치예요. A nossa irmã Kelly, ela é desafinada. 그런데 이제는 찬양을 리더할 수 있습니다. Mas agora ela consegue liderar um louvor. 아멘. Amém. 자연스러운 거예요. É natural, irmãos. 자연스러운 거예요. É natural. 섬기지 않던 사람이 섬깁니다. Aquele que não servia, passa a servir. 구두쇠가 헌금을 합니다. O mão de vaca passa a ofertar. 다른 사람을 쳐다보지도 않은 사람이 다른 사람들을 도와줍니다. Aquele que não olhava nem para as outras pessoas, ela passa a olhar as outras pessoas. 항상 자기가 먼저 먹던 사람이 다른 사람들한테 음식을 베풉니다. Aquele que era o primeiro a comer, passa a dar para outras pessoas comerem antes. 자기 아이들도 잘 안 보던 사람들이 저 밑에 가서 애들을 케어합니다. Aquele que nem cuidava direito dos seus filhos, passa a querer cuidar de outras crianças. 집에서는 소파에 앉아갖고 리모트 컨트롤로 텔레비만 보던 사람이 교회에 와서 설거지를 합니다. Aquele que está em casa todo dia com o controle remoto na mão, assistindo televisão, vem à igreja, passa a lavar louça. 다 기적이죠. Isso é milagre, irmão. 왜냐하면 하나님을 모시고 사니까 생활이 달라지면 자연스럽게 달라집니다. Porque a vida com Deus faz com que naturalmente essas mudanças venham a acontecer. 옛날에는 다니던 교회는 뭐예요? 극장이었어요, 극장. Porque antes, quando você frequentava a igreja como se fosse um cinema. 예배 한번 드리고 뭐 말씀 뭐 은혜 받으러 가면 좋고 할렐루야 뭐 헌금하고 그냥 나와요. Você cultuava, vinha à igreja, dizia aleluia, ouvia a palavra e ofertava e ia embora para sua casa. 근데 그렇지 않죠. 여러분들이 교회 오면은 교회가 어떤가 교회를 보고. Mas agora é diferente, você passa a olhar em mais detalhes dentro da igreja. 그 성도들이 사랑의 교제를 나누고 서로 도와주고 음식을 만들어서 서로 베풀고. Começam a observar os outros irmãos, ajudarem, compartilharem e observar a vida de cada uma delas. 자, 마지막입니다. E por último, irmãos, 그리스도인의 삶을 산다는 것은 viver a vida cristã 누구의 말씀을 경청하는 거예요? é ouvir a palavra de quem? 하나님의 말씀. A palavra de Deus. 하나님의 말씀을 하나님을 믿는 것도 중요하지만 Sim. 하나님의 말씀을 듣는 É 겁니다. importante crer na palavra de Deus, mas mais do que crer é você escutar a palavra de Deus. É importante você acreditar em Deus. Importante você ter fé em Jesus Cristo. Mas a essência é palavra. Jesus Cristo era Logos. Deus disse, ouve. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus criou todo o universo através da sua palavra. A vida cristã consiste no ouvir da palavra. Mas cristão acredita. Eu acredito isso. Isso não é vida cristã que você vive. Você só fato acreditando. Agora viver, você ouve palavra. Pessoa, ser humano, tem que ouvir. Desde criança ouvir mamãe, papai, professores, tia. Ouve. Assim que cresce. Quem que você ouve? De quem você ouve? 말씀을 들었으면은 그 들은 말씀 그때마다 반응을 하는 거야. Se você ouviu a palavra, você tem que reagir à palavra que você escutou. 또 그거 하다가 내가 변질됩니다. Sim, nesse meio tempo você também pode mudar de repente. 그래도 또 시도하는 거예요. Mas mesmo assim você tem que tentar de novo. 마지막으로 52절을 보여주세요. Vamos ver o versículo 52 por último. 52절을 같이 읽겠습니다. Vejam o versículo 52, leiamos juntos. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora.
이 사람은 좀 청개구리인 것 같아. Esse homem parece perdido, né? 예, Desobediente. 제조비지. 예수님이 뭐라고 그랬어요? 와, O que Jesus disse? Vai. 가라고 그랬어 이제. Jesus disse, agora vai, segue a tua 네 vida. 믿음이 널 구원했고 이제 가라. Porque a tua fé te salvou, agora você pode ir embora. 이 사람 갔어요? Mas ele foi embora. 갔어요? 뭐 했어 이 사람? O que ele fez então, irmãos? 이 사람 이제는 알았어요. Ele sabia então naquele momento 예수님을 따랐어요. que ele deveria seguir Jesus e passou a seguir Jesus. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 우리가 실패하고 또 우리가 성공하고 좋고 나쁘고 기쁘고 슬프고 어떤 환경에 있든지 다시 그 말씀을 듣고 반응하고 깨우쳤으면 다시 예수님에게로 돌아가는 것입니다. Viver a vida cristã é mesmo em meio a sucesso, a insucessos, a tristeza, a alegria, ao que é bom, ao que é ruim, mesmo diante de todas essas coisas, novamente voltar aos braços de Jesus. 다시 원점으로 돌아가는 것. Voltar para o ponto inicial. 우리의 원점은 예수 그리스도. Nosso ponto de início é Jesus Cristo. 예수님으로부터 다시 사랑을 배우는 거예요. Novamente, voltando a Jesus e aprendendo o que é o amor. 사랑하다가 싸웠습니까? 깨졌습니까? Você estava amando, você brigou, você discutiu e acabou? 그 원점으로 다시 돌아가는 거예요. Você novamente tem que voltar para o ponto de início. 사업하다가 막 깨졌어요. Você tentou o seu empreendimento e faliu. 예수님으로 다시 돌아오는 거예요. Você novamente tem que voltar para Jesus. 공부하다가 또 일하다가 힘들어요. 다시 예수님으로 돌아오는 Você 거예요. está estudando, você está trabalhando, você está cansado, então tem que novamente voltar para Jesus. 적어도 그리스도인이라면은 Se ao menos você é cristão, você tem que fazer isso. 말씀을 마칩니다. Vou encerrar a palavra. 그리스도인의 삶이란 A vida de cristão 하나님을 믿고 사는 것뿐만 아니라 não é somente viver crendo em Jesus, em Deus. 하나님의 말씀을 경청하며 사는 É 것입니다. ouvir atentamente a palavra de Deus. 하나님의 말씀을 경청하고 사는 사람은 그 말씀에 대하여 반응하면서 삽니다. A pessoa que vive ouvindo atentamente a palavra de Deus, ela reage àquilo que ouviu. 물론 그 말씀을 온전히 순종하지 못할지라도 Por mais que não consiga obedecer perfeitamente à palavra, 혹은 또 내가 변할지라도 ou por acaso eu mudar ou transformar de novo, 다시 하나님의 말씀 앞에 용수철처럼 튀어나가는 겁니다. é ir diante do Senhor, feito uma mola, voltando a Ele novamente. 실패하셨습니까? Você teve algum insucesso na tua vida? 원점으로 돌아가세요. Volte para o ponto de início. 성공하셨습니까? Você teve sucesso em algo? 원점으로 돌아가세요. Volte para o início novamente. 결정을 내려야 합니까? Você tem que decidir algo? 원점으로 돌아가세요. Volte para o início. 불안하고 초조합니까? Você está inseguro ou desesperado? 원점으로 돌아가세요. Volte para o ponto de início. 너무 성공해서 기뻐서 이 기쁨을 주체하지 못합니까? Você está muito alegre a ponto de não aguentar essa alegria desse sucesso? 막 자랑하고 싶어요? Você quer mostrar para as pessoas? 원점으로 돌아가세요. Novamente, volte para o ponto de 그 início. 원점은 예수 O 그리스도십니다. ponto de início é Jesus Cristo. 제자 훈련을 왜 합니까? Por que estão fazendo discipulado? 예수님으로 돌아가기 위해서 하는 거예요. Para que voltemos para Jesus. 제자 훈련하고 교회를 떠납니다. As pessoas fazem discipulado e vão embora da igreja. 정신 나간 사람이에요. Isso está errado. 모르는 거예요, 뭔지. Não sabe o que é. 다시 원점으로 돌아가는 거예요. Temos que voltar novamente ao ponto de início. 그 원점은 예수님이십니다. Esse ponto de início então é Jesus. 예수님을 따르는 제자의 삶을 다시 시작하는 É 거예요. iniciar novamente a vida do discípulo que segue Jesus. 근데 여러분들은 제자 훈련을 안 받았어도 예수님의 제자입니다. Por mais que vocês não tenham feito discipulado aqui, vocês são discípulos do Senhor. 왜? 예수님을 따르는 사람들이니까. Por quê? Porque vocês seguem Jesus. 그래서 힘들고 실패했을 때 다시 예수님으로 돌아가는 거예요. Por isso, quando você está cansado ou em dificuldade, você tem que voltar novamente para Jesus. 살다 보면은 내가 모르는 것들이 많습니다. Na vida há coisas que nós desconhecemos. 생각이 나는군요. Estou lembrando. 마지막 학기가 한 신학교를 졸업하기 한 달도 채 안 남았습니다. Faltando mês para me formar no seminário. 졸업반들이
그 까보스에 있는 마켄지 그 수양관에 가서 마지막 한 주간 동안 유명한 교수들, 유명한 목사님들, 부흥사들 모여놓고 마지막 그 수련회를 하는 시간이었습니다. Era um acampamento onde os seminaristas participavam durante uma semana no acampamento do Mackenzie com preletores muito famosos que estavam participando. 저녁 시간까지 다 마치고 저녁 식사 후 한 다음에 다들 그 식당에서 교제를 하고 있습니다. Nós terminamos a programação da noite, jantamos e estávamos todos ali reunidos para um momento de comunhão. 저는 혼자 그 식당에서 나왔습니다. Eu saí sozinho daquele refeitório, 마음이 너무 불안했습니다. porque havia uma insegurança no meu coração. 왜냐하면 그 감정을 제가 한번 느껴본 적이 Porque 있었거든요. eu já havia sentido esse mesmo sentimento uma vez na minha vida. 대학교 졸업반 때 Após a minha formatura na faculdade, último ano de faculdade. no meu último ano, 그 대학교에 갔다가 나올 때마다 저는 정말 제 전공에 대해서 아는 게 거의 없었어요. eu via que toda vez no meu último ano de faculdade que eu desconhecia muitas coisas da minha área onde eu estudei. 내가 졸업이나 할 수 있을까? Eu pensei, será que eu vou conseguir me formar? 내가 직장이나 취직이 될까? Será que eu vou conseguir me empregar? 계속 대학교에 남아서 공부를 해야 되나? Será que eu tenho que terminar, continuar na faculdade e fazer o outro curso? 4년 동안 배운 게 공부도 참 지지리도 못하고 지지리도 못했다, 안 했다 그런 생각이 드는 거예요. Fiquei pensando comigo, esses 4 anos que eu passei, como fui mau aluno, como fui péssimo. 그래갖고 그 대학교 시절 때 한 기간 동안에 학교에서 나올 때마다 항상 울었어요. Então, todos os dias, no meu fim de curso de faculdade, eu comecei a chorar toda vez que terminava as aulas. 내 인생이 불쌍해서 Com dó de mim mesmo. 내가 엉터리로 대학생활 했구나. Como fiz uma vida de faculdade errada. 근데 신학교 졸업하는데 똑같은 게 또 느끼는 거예요. Então, esse mesmo sentimento pairou em mim no momento que estava me formando no seminário. 한 달 있으면 내가 이제 졸업을 하는데 Bastava um mês para me formar. 내가 목사가 될 수 있을까? Agora eu vou me tornar um pastor. 내가 하나님의 말씀에 대해서 너무 모르는 게 많은데 Pois, como é que eu vou ser um pastor se eu desconheço muito da palavra ainda? 사람들이 나를 보면은 하나님의 말씀을 들을까? Se é que as pessoas olharem para mim, eles escutarão a palavra de Deus? 그래서 그 밤중에 그 운동장이 축구장이 있거든요. 그 축구장으로 내려왔습니다. E naquela noite eu fui para o campo de futebol daquele acampamento. 캄캄한 밤이죠. Era uma noite totalmente escura. 그 축구장 한복판에 그 동그란 점 있잖아요. 그 축구 게임 시작할 때 공 넣는데. Então eu estava ali no campo de futebol, no centro do campo, onde tem a marca, onde inicia o jogo, né? 거기서 무릎을 꿇었습니다. E ali me ajoelhei. 그리고 기도를 했어요. E eu comecei a orar. 하나님 정말 죄송합니다. Senhor, me desculpe, Deus. 내가 4년이 넘도록 신학을 했지만 아는 게 없습니다. Fiz 4 anos de seminário, mas poucas coisas eu conheço. 기도를 하는데 저기서는 막 우리 반 친구들이 웃고 교수들하고 얘기가 막 신났죠. 막 그게 소리가 들려요. Estava orando ali, escutava os meus amigos lá no refeitório com os professores preletores. 그 uma 식당을 alegria. 바라보면서 하나님 나는 왜 저기에 있지 못할까요? E naquele momento eu olhei para o refeitório e disse, Senhor Deus, por que eu não consigo estar ali com eles? 포르투게스도 제대로 못하고 Eu não sei nem falar direito português. 자 어디서 이 포르투게스로 복음을 전할 수 있을까요? Como é que eu vou conseguir anunciar a palavra de Deus em português? 내가 한국으로 또 다시 돌아가야 합니까? Será que eu tenho que voltar à Coreia novamente? 다시 시작할까요? Será que eu tenho que começar tudo de novo? 그러면서 일주일 동안 그 밤마다 거기서 기도를 했습니다. 울면서. E por uma semana seguida, toda noite ia naquele lugar para fazer oração e chorava nessas orações. 그리고 몇 달이 흘렀어요. E passaram-se alguns meses. 잊어버렸죠. Eu esqueci de tudo isso. 어느 날 밤이었습니다. Era uma noite. 제가 깜짝 놀랐습니다. Eu me assustei.
제가 그 자리에 서 있었어요. Estava ali de novo. 거기에 청년들, 연합 청년들 부흥회 강사로 초대받아갖고 밤마다 집회, 하루 종일 집회를 하면서 그날 밤에 다 집회를 마치고 좀 쉬러 축구장을 거닐고 있었다가 그날이 생각이 났어요. Estava naquele momento, naquele lugar de novo, pois havia sido convidado como preletor de um acampamento de jovens naquele mesmo lugar. E quando estava andando na noite, eu andando no mesmo lugar, eu lembrei dessa situação. 1년 전만 해도 나는 거기서 무릎 꿇고 덜덜 떨면서 불안해했었던 나의 모습인데 Eu lembrei que estava um ano atrás, todo inseguro, tremendo de medo do futuro que estava por vir. 하나님이 저를 벌써 쓰고 계시는 거에 대해서 너무 감사했어요. Fiquei muito grato, pois Deus estava já usando a minha vida. 그때 제가 한 말이 뭔지 알아요? Sabe o que eu disse naquele momento ali? 여러분이 맞힐 수 있을까? Será que vocês conseguem acertar o que eu disse ali? 한번 따라해 보실래요? Vocês querem repetir comigo? 그럼 제가 가르쳐 드릴게요. Então eu ensinaria a vocês. 안 따라하면 안 할 겁니다. Se você não repetir comigo, eu não vou falar isso a 그럼 vocês. 저를 보시고 따라 하실 거예요? Vocês vão repetir o que eu vou dizer? 괜찮습니다. Sim, é bom repetir. 제가 그때 하나님 앞에 이렇게 얘기했어요. Eu disse a seguinte frase para Deus naquele momento. 따라하세요. Repita, 여러분 tem que repetir, 하나님은 나 같은 것도 쓰시는구나. Deus usa até pessoas como eu. 하나님은 나 같은 것도 쓰시는구나. Deus usa pessoas como eu. 하나님은 나 같은 것도 쓰시는구나. Deus está usando pessoas como eu. Deus usa pessoa ateu. Até pessoa desgraçada. Até pessoa que não tem valor. Deus usa até pessoa. Porque Ele é Deus. 하나님은요, 나 같은 것도 쓰시고, 그래서 여러분을 쓰십니다. E Deus usa alguém como eu. E também estará usando cada um de vocês. 여러분 착각하지 마세요. 제가 대단해서 하나님이 저를 쓰시는 게 아니라 Não se engane, irmãos. Não é porque eu sou bom que Deus está usando a minha vida. 하나님은 대단하신 분입니다. Porque Deus é um ser grandioso. 하나님의 손에 잡히기만 하면은 하나님이 하실 수 있는 건 기적밖에 할 수는 몰라요. 하나님은 기적, 또 기적, 하나님은 기적, 하나님은 바보 같아요. 기적밖에 할 줄은 몰라요. Se você está nas mãos de Deus, Ele fará apenas milagres e milagres e milagres. Você vai fazer milagre na tua vida, irmão. 그런데 왜 기적이 우리한테서 일어나지 않습니까? Mas por que os milagres não acontecem em nossa vida? 하나님의 말씀을 안 들어요. É porque nós não escutamos a palavra de Deus. 하나님의 말씀을 들으세요. Ouça a palavra de Deus. 하나님의 말씀에 반응하세요. Reaja à palavra de Deus. 그러면 하나님은 항상 여러분과 하나님의 일을 하십니다. E assim Deus fará o teu trabalho na tua vida. 그게 그리스도인의 삶을 사는 겁니다. Isso é viver uma vida cristã. 여러분 꼭 그렇게 사세요. Espero que vocês vivam assim a vida de vocês. 위대한 믿음의 사람 막 이러려고 그렇게 하지 마세요. Não tente ser alguém grandioso, um homem reconhecido. 하나님의 말씀을 또 듣겠습니다. Diga, eu vou escutar a palavra de Deus. 하나님 지금 듣기 싫어 죽겠습니다. 근데 또 Eu 듣겠습니다. não estou a fim de ouvir, mas Senhor, mesmo assim vou escutar você. 내가 이 일을 잘할지 안 할지 나도 모르겠어요. 그렇지만 또
또 반응하겠습니다. Eu não sei se eu vou conseguir fazer bem ou mal esse trabalho, mas mesmo assim vou reagir. 또 해보겠습니다. Vou tentar novamente. 그리고 다시 예수님한테로 돌아가는 거예요. E novamente você volta para Jesus. 그걸 예수님을 따르는 겁니다. Isso é seguir Jesus. 그러면은 초자연스러운 일들이 자연스러운 일로 됩니다. E aquilo que é sobrenatural será algo natural em sua vida. 기도하시겠습니다. Oremos.